Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos juntos louvar a Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu para sempre. Honra, glória, força e poder. 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 Honra, glória, força e poder.
sempre. Vamos passar agora à palavra. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Home Delivery. Eu me chamo Daniel, essa é minha esposa Carol, nós somos da CCLX Porto e desde já agradecemos aos nossos queridos pastores Joel e Érica pelo convite e não só, também pela confiança e por todo o investimento em nossas vidas. A partilha de hoje é fruto de um período de espera que nós vivemos em nosso contexto familiar e naquele momento a palavra de Deus veio até nós e serviu de encorajamento, de conforto, de ânimo e foi bênção para nós e esperamos também que seja edificante em vossas vidas. O texto em questão é Isaías 40, nós não vamos ler aqui o texto todo por ser um capítulo demasiado longo, mas vamos destacar alguns versículos que fazem mais sentido para as questões que nós vamos abordar cá. O texto é direcionado especificamente para o povo de Israel naquele período final do exílio babilônico, onde o povo já vivia um período de cerca de 70 anos de escravidão e de desconforto e de viver longe da sua cultura, dos seus costumes. E aquele tempo de cativeiro foi encarado pelos israelitas como um abandono de Deus, como um desamparo da parte de Deus. E muitas das vezes eu, assim como você, também às vezes nos momentos de dificuldade acaba por encarar dessa forma, mas nós sabemos que na verdade Deus nunca nos desamparará e nos abandonará. Por isso a palavra de Deus veio através do profeta Isaías de forma a dar um ânimo, um encorajamento para o povo de Israel. E nós vamos destacar aqui três reflexões, 3 pontos que nos abençoaram muito e nos fortaleceram naquele tempo e espero que seja bênção para vocês também. Bom, o primeiro ponto que nós queremos destacar, que serviu de reflexão para nós neste tempo foi: apegue-se às promessas de Deus e anuncie a sua vinda. Quero ler convosco os versículos 2, 3 e 5. Falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe que a sua servidão já é acabada, a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. E a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o diz. Bem, como o Daniel colocou, o povo de Israel naquele tempo estava a viver no exílio, ou seja, em cativeiro. E se vamos parar para pensar, essa realidade é muito distante da nossa atual. Viver em um exílio como escravos é muito diferente. Mas, na verdade, nós temos também os nossos exílios, os nossos cativeiros atuais. Pode ser um problema de saúde, uma dificuldade de família ou uma dificuldade pessoal mesmo, e até algo mais sutil que nós vivemos e são senhores que nós colocamos na nossa vida e somos escravos deles e que muitas vezes não nos apercebemos, seja um trabalho, a nossa vida profissional, a nossa família, tudo isso pode se tornar um motivo de escravidão para nós. E o Senhor Jesus, ele na verdade, ele nos liberta dessa escravidão. É interessante que no texto, o Isaías começa a falar sobre o consolo e a principal mensagem de consolo que ele traz não é que eles vão ser libertos do exílio, mas sim que o Senhor virá. Não é o que será feito, mas é quem
quem é que virá, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele traz como a promessa da vinda de Jesus Cristo, aquele que realmente os libertaria, mais do que libertar de um problema que eles estavam a passar, do que de uma dificuldade que era o exílio, libertaria eles para uma nova vida, que isso só conseguimos através de Cristo. E essa promessa foi cumprida. Jesus veio, Jesus viveu neste mundo, viveu a nossa vida, morreu da nossa morte, ressuscitou e hoje vive em nós, e nós temos a esperança de que Ele vai voltar um dia para nos buscar. Essa promessa, se formos parar para pensar, nós somos privilegiados de vivê-la. O povo naquela época creu sem ao menos ter uma ideia de quando aconteceria. Nós hoje já vivemos a primeira vinda de Cristo e ansiamos pela segunda vinda de Cristo. Mas também não podemos ficar parados enquanto isto. Cristo nos chama para anunciar a sua vinda, para anunciar as suas boas novas, o que Ele fez nas nossas vidas e o que Ele pode fazer na vida de cada um que nós conhecemos também. E ainda nesse texto, Isaías, como um profeta messiânico, ele fala: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Este texto faz uma alusão ao Evangelho segundo Marcos, que lá traz então João Batista como aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos convidados a sermos no caso João Batista dos dias de hoje, de preparar o caminho, de trazer e anunciar a vinda de Jesus Cristo. Eu trouxe também um texto que eu li e achei interessante, que traz um pouco dessa perspectiva. Enquanto outras cosmovisões nos levam a sentar em meio às alegrias da vida, prevendo as tristezas vindouras, Cristo capacita seu povo a se sentar em meio às tristezas deste mundo e saborear a alegria vindoura. Destacamos aqui para esse nosso segundo ponto de reflexão os versículos do capítulo 40, 12, depois o 25 a 26. E eu vou ler aqui agora o versículo 12, que diz assim: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? E agora o versículo 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa comparecer. Nesses versículos, Deus faz questão de destacar e exaltar o quão poderoso e quão grandioso é o Deus que esse povo está a servir. E isso tem algumas razões, alguns objetivos, e uma delas e é o que eu destaco aqui, pelo facto do povo de Israel viver um contexto de desconfiança porque eles estavam exilados e eram escravos do maior império da época e o mais poderoso da altura. E da parte deles, eles tinham essa dúvida e tinham essa desconfiança e temiam de que, ficariam ali toda a sua vida exilado. E Deus ressalta isso. Então, Deus fala nesses textos de alguns elementos da natureza. Ele fala também da característica de Deus Criador que Ele é. Ele exalta também as suas qualidades, a sua mão forte. E dessa forma, Deus ele tenta tirar a atenção do povo de Israel do seu problema, de modo que eles possam focar no Deus poderoso que é e que pode libertar. E é isso que nos dias de hoje Deus faz comigo, faz com você. O que Ele quer é que nós olhemos para a nossa situação, e muitas das vezes é preocupante, passamos por uma situação complicada e difícil, mas acima de tudo servimos a um Deus todo-poderoso, que tudo pode, estar aqui disposto a nos ajudar. E nesse segundo ponto, Deus ele continua a falar das suas qualidades e do Deus poderoso e grandioso que é. E Deus revela e relembra isso ao povo pelo simples facto de que isso deve ser suficiente para acalmar o nosso coração. Ou seja, conhecer a Deus, isso deve gerar em nós uma confiança. E nós confiamos em Deus porque conhecemos a Deus. E muitas das vezes confiamos pouco em Deus porque conhecemos pouco a Ele. E a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 9 e versículo 10, diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona
os que te buscam. Então o salmista, o que ele quer dizer aqui é que nós confiamos em Deus, é uma questão de causa-consequência. Se eu confio em Deus é porque porque eu conheço a Ele. Por isso, o convite que Deus faz aqui para o povo de Israel, e faz um convite para nós, para mim, para você hoje, é de que nós tenhamos essa intencionalidade em conhecê-lo. Porque assim, certamente, teremos confiança para atravessar esses momentos, esses exílios de nossas vidas. Isso não tem a ver com ausência de medo, ou se calhar uma ausência de preocupação ou ansiedade. Tudo isso faz parte da natureza humana, devemos lutar contra isso, mas não podemos, assim como o povo de Israel, nos sentir desamparado e abandonado. E o facto de conhecermos a Deus, isso deve gerar em nós grande confiança. O terceiro ponto de reflexão que nós retiramos deste texto é: descanse nele e tenha as tuas forças renovadas. Vamos ler então os versículos de 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadriação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os rapazes certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ao ler esse texto, as palavras de cansaço, fadiga, elas ficaram muito em minha mente. São palavras que nos remetem a um cansaço físico, ao nosso corpo físico. E isso fez me lembrar a uma teoria de necessidades humanas, muitos de vocês já devem conhecer, que é a pirâmide de Maslow. E nessa pirâmide, como a base, nós temos as necessidades fisiológicas, tais quais como dormir, comer. E eu fiquei a pensar, assim como o nosso corpo precisa de alimento, precisa também de dormir para descanso, nós espiritualmente também temos necessidades. E neste caso, o principal alimento para o nosso espírito vem através da palavra. A partir do momento que temos um relacionamento íntimo com Cristo e bebemos da sua palavra, nos alimentamos dessa palavra, nós conseguimos renovar a nossa mente e nos encher de esperança, trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança. E neste caso, a partir do momento que nós nos enchemos da palavra, nós conseguimos saciar esta outra necessidade, que é o descanso. Enquanto no nosso corpo físico nós precisamos dormir para estar descansados, no caso da nossa saúde espiritual, nós precisamos estar alinhados com Cristo, ou seja, baseados na palavra, com um relacionamento íntimo de oração e busca por Ele, para que também consigamos encontrar esse descanso. Outra palavra também que me chamou a atenção nesse texto é que penso que não é por acaso que é destacado ali, que são destacados os jovens e os rapazes. Se for para pensar no contexto em que esse texto foi escrito por Isaías, no caso, era o período de exílio, como já foi colocado, eles eram escravos. Então, os jovens, os rapazes, eram uma mais-valia, ou seja, tinham bastante tempo, ainda tinham muito tempo de trabalho escravo, tinham energia, representavam a força. E eu fiquei a pensar como muitas vezes na nossa vida nós também nos baseamos em mais-valias nossas, sejam elas pessoais, eu tenho um vasto conhecimento, ou tenho um poder aquisitivo, um poder financeiro muito grande, ou eu tenho uma família incrível, eu tenho bons relacionamentos, e acabamos por nos valer disso, achar que nós vamos conseguir passar pelas dificuldades da vida a partir do que nós temos nessa vida terrena. E Jesus Cristo, Deus nos chama a confiar nele e descansar nele. Ele mostra que até mesmo os jovens, que era a mais-valia daquela altura, eles se cansam, eles se fatigam. Ou seja, até mesmo aquilo que nós temos de mais-valia hoje, isto passa. A nossa vida é passageira, os nossos bens são passageiros, as pessoas com quem nos relacionamos também vão passar um dia. E o que vai ficar é o que Cristo tem feito em nossas vidas, até porque isso não acaba aqui. Nós temos a esperança da vida eterna, nós temos a esperança de viver um dia com Ele. Então Ele nos convida a lançar as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações, mesmo que estejas a viver nesse momento
um exílio na tua vida, um momento difícil, saibas que Deus está contigo. E não te esqueças de lembrar das promessas dele, de quem ele é e daquilo que ele faz e pode fazer na tua vida. Nós esperamos, é claro, que essa palavra faça tanto sentido como fez para nós e possa abençoar a vida de cada um de vós. Um grande abraço. Deus vos E abençoe. Deus vos abençoe. Amém. Que tempo precioso que nós tivemos na presença de Deus. Vamos agora levantar as nossas ofertas. Todas as informações vão estar aqui abaixo e vamos ser generosos. Deus vos abençoe.